Aí pessoal, olha o cenário pessoal. Vou fazer outro vídeo agora. Eu não sei porque o primeiro saiu cortado. Vamos ver se fica melhor. Vou contar pra vocês aqui o que aconteceu. Vou tentar resumir, né? Porque a história é longa. Porque que meu primeiro relacionamento acabou. Beleza? Vamos lá. Então pessoal, talvez o tempo seja muito curto para me contar, já que a história é longa. Mas eu vou tentar fazer um resumo. Aí mais pra frente, né, quem sabe eu conto na íntegra. O fato é que há 20 anos atrás conheci uma moça. E quando se fala moça, você já sabe do que eu tô falando, né? E foi tudo mil maravilhas, tá entendendo? No início foi tudo mil maravilhas. Até que um belo dia teve uma treta na casa dela. Eu já tinha aí mais de um ano de namoro. E conversei com a mãe dela autorizou, né? A gente tá juntando os panos de bunda. Então ela foi morar comigo. Tudo certo. Harmonia completa, sabe? Era uma maravilha, sabe? Eu trabalhava, ela não. Até que uma vez, através de um parente meu, eu consegui um emprego para ela numa farmácia de manipulação, onde ela começou na limpeza e depois começou na encapsular cápsula de remédio. São remédios naturais. Tudo bem, até aí, tudo jóia, né? Só que o tempo foi passando. E eu percebi que a irmã dela, mais velha, tinha uma certa inveja da nossa felicidade. Apesar da simplicidade, mas a alegria alheia incomoda, né? Como diria a música, alegria alheia incomoda. E uma vez, acredite se você não acredita, a irmã mais velha dela perguntou se eu não tivesse com ela, se eu teria coragem de ficar com a irmã dela mais velha. Eu falei bem assim, olha, se eu tivesse solteiro eu poderia estudar a possibilidade, mas no momento você sabe que eu sou comprometido e eu gosto muito da sua irmã. Se passou. A inveja dela era gritante, da irmã mais velha, tá entendendo? De perceber e assistir a nossa felicidade. Isso aí era gritante. Foi passando o tempo, até que um belo dia eu fiz inscrição para um apartamento, uma casa própria. Entendeu? Na época eu trabalhava prestação de serviço e ganhava bem até. Ganhava 5, 6 vezes a mais do que ela, né? Mas é isso. Foi se passando o tempo, tudo muito bem. Até que um belo dia, tô fazendo o resumo aqui, ó, um lontra aí, pessoal. Uma lontra. Olha lá, olha lá. Não sei se deu pra ver, ó. Eu acho que é um casal. É um casal. Então, tudo ia muito bem. Tudo ia muito bem, pessoal. Só que essa inveja da irmã dela não ficou por isso. O tempo foi se passando e a irmã dela convidou ela para ir passar um final de semana com a mãe dela. Eu trabalhava no final de semana porque eu trabalhava prestando serviço para restaurante. Restaurante normalmente fechava no final de semana para me estar executando, né? Até que um belo dia, né, chegou ao meu conhecimento através do meu irmão e a gente estava seguindo viagem para o sítio. Falou bem assim que tinha acontecido dela, ficou sabendo através, né, de pessoas maldosas. Como eu disse anteriormente, ninguém gosta de ver ninguém bem. Que ela tinha ido para uma festa e tinha ficado com um cara. E nesse quesito eu sou meio Caxias, cara. Entendeu? Foi uma facada, sabe? Você sabe que você perdeu o ar? Eu viajei 3 horas com meu irmão, ida e volta. E eu ficava puxando o ar, porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Depois de quase 5 anos, aí eu
fiz a cariação, procurei algumas pessoas que interagiram nessa festa e confirmou que ela tinha beijado um cara, tá entendendo? É pouca coisa, pessoal. Só que tem uma coisa: quem é rei não perde sua majestade. Você vai perdoar, você vai se arrepender. Comi o pão que o diabo amassou, pessoal. Eu tenho 1,84 m. Sou um cara grande. Eu cheguei a pesar 67 kg. Na época eu estava usando aparelho, eu usei aparelho por 6 anos. Você só viu o aparelho. Comi o pão que o diabo amassou, mas eu bati o martelo. Eu falei assim, não quero mais não. E nisso passou-se aí, ela frequentando o mesmo ambiente que eu, o mesmo apartamento, que estava de vento em popa. Outro motivo pela qual surgiu inveja. Ela ficou 8 meses ainda frequentando o apartamento, relutando para não sair. Chegou a cogitar que queria parte do apartamento, já que o apartamento não era uma coisa quitada. E quando a gente foi tirar ele, o nome dela não pôde entrar, porque ela estava com o nome sujo. Aí a moça falou, ó, se você quiser o apartamento vai ter que ser registrado só no seu nome, desse modelo. Eu falei assim, então seja, futuramente, né? Aí quando eu bati o martelo que não queria mais, ela chegou a cogitar, falou, não, eu quero a minha parte no apartamento, mas não está nem quitado. Tinha o quê? 5 anos, que a gente tava, era 15 anos para quitar o apartamento. Aí eu falei assim, não, a gente pode entrar na justiça, só que aí eu vou requisitar os meus direitos também. Bom, resumo da ópera. Nesses 8 meses que ela relutou, ela tentava se cancelar, se é que me entende. De várias formas que vocês podem pensar. De eu ter que arrombar a porta do banheiro com ela tentando se enforcar com aquela mangueirinha do chuveiro, tomando comprimidos, onde eu tive que fazer ela, sabe, regurgitar. Olha, vou te falar a verdade, de forma alguma, eu não gostaria que o meu pior inimigo passasse pelo que eu passei. Entendeu? Bom, mas enfim, depois de 8 meses, realmente, eu acho que a ficha caiu. E ela foi para a casa da mãe dela, depois ela foi para a Itália. Essa história é bem longa, eu posso estar contando a segunda parte depois, tá bom? Por enquanto fica com esse aperitivo aí, porque tem mais coisas em relação a esse caso aí, que se passou-se agora, depois de quase 20 anos, ela veio me procurar. Aí vocês aguardem a segunda parte desse vídeo aí, tá bom? Mas é isso, muito obrigado pela sua atenção. Se você puder se inscrever, vai ser muito bem-vindo, deixa o seu like. Vamos fazer a nossa família aqui. Um forte abraço, fique todos com Deus, não se esqueça de se cuidar e até a próxima.